programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Diversamente, o lugar em que toda mente importa. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, porque nós vamos falar sobre quem cuida de quem cuida, né? Vamos falar aí sobre mães atípicas, sobre o olhar acolhedor que essas mulheres precisam ter, né? E nada mais, nada menos do que a Gislaine Dalpiaz, né? Esse nome é de peso, né, Eleni? Ah, com certeza. É um nome de peso. Sim. Que veio conversar um pouquinho aqui com a gente hoje. E aí, para a gente iniciar, conta para nós, Gislaine, da tua trajetória, como que chegou até aqui, né? Hoje tu é presidente do Instituto Somos Aldeia. Eu estava contando hoje para a Aline que eu te conheci, tu não me conheceu, mas eu te conheci em 2019, tu ainda estava no Teachable, né? Tava, eu saí em 2022. Isso, eu fiz meu estágio de anos iniciais lá no 5º ano. E tu estava no 5º ano, né? Eu te conheci lá. Eram 4 turmas, né? Isso. Eu lembro de ti. E aí, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, como que tu chegou aqui hoje fazendo o que tu faz com maestria, assim. Então, agradecendo o convite. Uma trajetória aos poucos, né? Veio muito assim, com o tempo me moldando no que eu precisava, né? Mas a questão de... Eu sempre falo que eu tenho um divisor, né? Que foi antes da maternidade atípica, porque enquanto a minha maternidade era atípica, Tava tudo estava certo, com uma vida típica, Uhum. né? E depois do diagnóstico. Então, assim, eu fui professora na rede estadual por 12 anos e me exonerei em 2022, tentando ajustar ali a carga horária ao que precisava. Eu tinha 40 horas, reduzi para 20, até que em 2022 eu Saiu total. saí completo. E então, sou casada com o Carlos, já faz 11 anos. Tenho um filho, Caetano, de 9 anos, e um enteado de 18. E até então tinha a minha vida comum, como a de muitas mães, né? E me revezava, assim, na função de deixar na creche, ia para a escola, pegava meio-dia, ou no início ele era turno integral, então ficava lá e tal, até chegar o diagnóstico. E daí deu uma mudada, assim, na rotina, né, na correria. E foi onde tu optou em parar de lecionar? Na verdade, eu peguei o diagnóstico do Caetano em 2018 e eu fiquei até 2022 ainda. Viu? Porque a gente estava falando assim, será que quando eu estava no Teachable, o Caetano já tinha recebido o diagnóstico? A Aline disse, eu não me lembro bem, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Sim, foi um ano antes. Então. Na verdade, assim, eu tive outros fatores que me influenciaram a parar, né? O principal foi porque veio a pandemia. E eu vi como que era bom não trabalhar. E daí, aquilo ali... E ainda recebendo, né? Daí... Tudo bem, aquele 2020, assim, foi aquele caos, mas como ninguém sabia direito o que fazer, a gente tinha que dar aula, mas era assim, uma aula por semana. Remoto, totalmente. Foi remoto e tal. Então, assim, eu comecei a ter mais qualidade de vida e tempo de qualidade com o Caetano, que ele também, sem aula, sem nada, era eu e ele 24 horas por dia em casa, nem físio, nada, né? Parou tudo, né? Tudo. E daí juntou a questão de eu ver que ele tinha dado uma evoluída, principalmente na fala. Com a tua presença. Porque ele começou a falar mesmo perto dos 5 anos. Então, naquela época, ele estava com 4 anos, assim, ele tinha desenvolvido... Não tinha mais as crianças para brincar e tal, mas do outro lado, assim, ele começou a desenvolver mais a fala. E assim foi. Quando chegou 2021, que daí foi
eu toda pronta para voltar para a escola e tal, veio aquele boom de novo da pandemia, né? E trancaram tudo e eu dei uma surtada, assim. Porque daí eu queria voltar para a escola. Naquele momento eu já estava cansada de estar em casa. Mas a gente, quando recebia aquela notícia da aula online, aí, assim, acabou-se, sabe? Eu tirei até um atestado nos primeiros dias, assim, que foi muito punk, assim, para mim. E eu, que nunca fui muito ali da tecnologia e tal, tive que fazer tudo, que vocês também passaram por isso, né? Videoaula. E daí foi aquela função, quando chegou lá em maio, a gente voltou para uma semana sim, uma semana não, tal. E eu comecei a odiar, e comecei a não gostar. E comecei, assim, a sofrer para ir trabalhar e tudo mais. Mas venci o ano. Terminei o ano, né? Só que com isso, deu divergência de horário na creche do Caetano. Ah, sim, porque eles também estavam escalonando. Sim, daí ele também tinha que ir. E daí eu precisava ir para a escola, mas daí não batia o horário. E a gente se mudou lá para Vila São João e começou aquele caos todo. E pagando, eu não conseguia ninguém para ir buscar ele. E daí muitas pessoas que fazem esse trabalho, né, era a pé, mas daí eu precisava do carro. Exato. Aí foi aquela função toda. Então, antes dele fazer o primeiro ano, ir para o primeiro ano lá para o Teachable, eu resolvi sair, porque se eu deixasse ele entrar o primeiro ano lá no Teachable, todos os meus problemas estariam resolvidos. Exato. Estaria de manhã com ele, levava, trazia do Teachable, eu estava lá, ok, né? Só que como eu já não estava mais com esse sentimento, com essa vontade de dar aula, assim, eu aproveitei e encerrei antes de começar. E daí, então, faz 3 anos que eu me exonerei. E daí, sim, voltei à tona para também me dedicar, assim, mais em casa e mais para o Somos Aldeia também dar uma alavancada. E nessa época, né? Já tinha o Somos Aldeia? Já tinha, a gente montou em 2020. Comecei ali final de 2019, estruturei ele, assim, começo de 2020. Fizemos o primeiro encontro e naquela semana parou tudo, né? Da pandemia. Foi logo em seguida. Foi na mesma semana. E daí a gente ficamos esses 2 anos ali, né? Enquanto eu também tive que voltar para a escola e tal, parados, daí depois que a gente retomou. Aí tu falou bastante do Caetano, né? E a gente até conversava bastante sobre isso, assim, a tua história, o teu maternar com o Caetano, ele é inspirador, né? E por mais que a gente se coloque, porque eu sei que quando a gente fala assim, a tua maternidade é inspiradora, a gente também coloca um peso em cima de ti, né? Eu sei disso, mas assim, eu nunca fui de romantizar, sabe? Isso é muito bom, né? Então, quem me conhece, quem acompanha, assim, sabe que... Claro, às vezes falta tempo, né? Pra gente mostrar e falar mais sobre. Mas, assim, eu falo. Exato. E daí até sobre isso, assim, como que foi a busca pelo diagnóstico e quando ele veio? Como que foi para vocês, assim, tu enquanto mãe ou enquanto família, no contexto familiar? Como que aconteceu tudo? Eu tenho um diferencial, assim, que a minha maternidade atípica, ela veio muito encamada, assim, né? Porque primeiro ele nasceu uma criança típica, né? Até que chegou aos 4 meses de idade, quando eu recebi o diagnóstico da ictiose, que era a alteração da pele dele. Quando passou mais uns 5 meses, eu recebi dos olhos, da blefarite, que acontecia, que o olhinho ficava inflamado e tal. Mas até então não era doença rara, não era falava até do terçol, sabe? Sim. Era muito parecido. Então, assim, quando chegou 1 ano, e ele sempre engatinhou, sempre saiu dentro dente, dos marcos sempre ali. tudo dentro dos marcos do desenvolvimento. Então, assim, nada preocupante, né? Até que daí, quando ele fez 1 ano, ele começou a ficar de pé, mas ele não caminhava. E quando ele tentava caminhar, ele caía. E daí eu acompanhando aquilo ali, mas o pessoal, principalmente os de mais idade, não, porque isso daí é porque é vadio, porque... daí começou, preguiça, tem o tempo dele. Não. Só que eu sempre tive, acho que por causa da escola, essa coisa do tempo. Existe um tempo para cada um, mas tem um tempo. Tem um limite, né? Tem um tempo. Exato. Então, fui esperando. Quando chegou 1 ano e 2 meses, a escola também me chamou para dizer que ele não estava mais ficando de pé. E ele estava caindo muito. Ele perdeu a habilidade porque estava caindo. Ele ficava minutos de pé, só ele não podia caminhar. E ele se agachava e se levantava.
sabe? E eu também observei isso em casa. E daí, na hora que a escola me falou, Deus, pronto, agora com a escola eu não discuto. E daí, quando comecei a saga ali do médico, né? Isso é a porque pior foi parte. foi uma caminhada longa ali, né? Que daí, assim, ó, onde ir? O que eu vou procurar? Se eu, não sei, meu filho faz tudo e não sei, só não está caminhando, só está caindo. O que é isso? Qual profissional, né? Então, primeiro um neuro, né? Que fui por sem saber se estava indo, mas eu achava que era. Então, fui no neuro e depois eu fui encaminhado para o neuropediatra, que é a neuro dele até hoje. E lá eu já saí com o primeiro diagnóstico, né? Depois da ictiose, que foi da paraparesia espástica hereditária. Fala devagar. Paraparesia espástica hereditária. É parente ali da paralisia, digamos assim, tá? É da mesma família. Se a Mayara tivesse aqui, a Mayara dizia, vamos ligar o Google Tradutor. Pois então, eu também não sabia de nada, né? Sim. E daí a gente saiu de lá, fui na consulta, a doutora falou aquilo ali, já pediu o encaminhamento para geneticista, suspeitando de algo mais. Eu sempre falo e repito que uma pessoa que tem mais de 3 alterações investiga, né? Porque é síndrome. Qual é a diferença da síndrome e de uma doença rara? A síndrome é mais de uma doença junto, tá? E as pessoas têm bastante dificuldade de entender. Então, eu aprendi com a tua tia. Então, se fosse só ictiose, tem pessoas que têm só ictiose. Mas a ictiose e deficiência intelectual já é um alerta. Exato. A ictiose, deficiência intelectual e não está caminhando. Isso aconteceu com um menino de Criciúma, que quando eu comecei depois a postar ali nas redes do Caetano, a mãe me chamou para dizer, ele tem paralisia cerebral e ele tem ictiose. E daí eu falei para ela, não, mas eu acho estranho. Ictiose é uma doença rara, está sempre associada com alguma outra coisa, tal. 5 anos depois ela fez o exame genético e confirmou a Sjogren-Larsen. Nossa. Então, assim, foi uma criança que foi diagnosticada errada em todos os médicos que ela tinha isso. E isso acontece muito com os raros. E aí o olhar para as intervenções dessa criança era outro também. Era outro. Então, assim, resumindo a nossa história, eu, com muito privilégio, né, que eu sempre falo, em 40 dias eu tinha o diagnóstico da doença rara do Caetano, que é a síndrome Sjogren-Larsen. Então, até hoje eu conheço 12, agora aumentamos, no Brasil, e espalhados, né, por aí. 12 no Brasil. Porque eu vejo pelas tuas redes sociais que tu conversa com pessoas de outros países também. Verdade. Isso me chama atenção. Que daí o que eu faço? Sempre quando eu faço uma publicação, alguma coisa, eu coloco a hashtag. Então, eu acredito que a pessoa que vai procurar, ela vai procurar por aquilo ali. Isso. E também tem uma coisa que ajuda muito, que em 2019 eu fui em São Paulo, eu gravei um programa com a Mariana Kupfer. Sim. E daí ela tem, né, um alcance muito grande. Sim. E eles colocaram na chamada que era síndrome Sjogren-Larsen e tal. Então, se tu botar lá no Google vai aparecer o programa dela. Sabe? Então, isso assim foi indo. Todas as pessoas que eu conheço hoje foram pelas redes. E tá vindo assim de todos os lugares. E acaba que eles vêm atrás de ti até para compreender melhor, né, o mundo. E tu acaba ajudando essas pessoas, mesmo estando de longe. São realidades diferentes. Né? País, estado, em Minas é uma situação. No Maranhão, a gente tem o Carlos Eduardo lá, é outra situação. A gente sabe também como que é mais precário para lá também, né? Tudo. Mais difícil, né? Então, assim, mas o sentimento, né? Mais a nossa realidade é bem parecida. Sim. Claro, porque sentimento não adianta, né? Às vezes, eu imagino, porque eu sempre digo, né? Por mais que a gente exerça a empatia, a gente pode ter uma ideia. Agora, dizer eu sei o que tu está sentindo, não, é só quem passa, não tem como, assim, né? Mas eu imagino que o sentimento de quem tem uma doença rara e dos pais são muito parecidos, porque por vezes se sentirem impotentes, onde eu vou, quem que eu busco, é o que ela né? falou, Isso, né? Para onde que eu corro agora? Que profissional que eu busco, né? Porque a gente fica totalmente perdido. E assim, isso sendo a realidade das doenças raras é assim, é de 5 a 20 anos para receber um diagnóstico. Nossa. Tá? Então, por isso assim que eu falo que eu fui muito abençoada, assim, porque eu tive condições. Exato.
Que nada, tu não vai conseguir o melhor médico de graça, tá? Então, assim, eu tive condições financeiras e também tive Deus, não sei, me colocando no médico certo. Só que o primeiro ortopedista do Caetano que eu fui, eu cheguei lá assim, era desse tamanho, assim, tudo de exame de sangue, raio-x, tudo assim. Eu já tinha feito porque eu já tinha sido encaminhado pelo neurologista, então eu já tinha feito isso. E quando eu cheguei lá, ele só olhou, viu que era daqui de Torres, feito as coisas, e ele disse que era para mim eu refazer tudo, que não era para eu ter pressa, uma coisa que eu levei assim, há 20 dias para pegar o diagnóstico. Tu tá louco para saber. Sim, exato. E eu levei 20 dias para pegar, e ele mandou eu refazer tudo, disse que não era para eu ter pressa, que era para fazer ou no Moinhos ou na Santa Casa, que ele só aceitava de lá e que estava tudo errado, como se eu tivesse ido comprar pão no açougue. Gente. Foi horrível aquela consulta, assim. Ele falou que estava tudo errado com o Caetano. Ele mandou eu ir na praia para aproveitar que eu morava em Torres e ir na praia ler um livro, porque eu estava muito nervosa, porque quando ele me mandou fazer tudo e não sei o que, eu dei um tapa na mesa, assim, chorando. Era eu e o Carlos Assinara. E eu falei para ele, porque naquele mês, era junho, eu não tinha trabalhado 3 dias na escola. Porque eu fiquei o mês inteiro, todo dia, indo para Porto Alegre, sem dinheiro, com dinheiro, pegando emprestado, fazendo tudo. Correndo, né? E daí eu falei para ele, bati na mesa assim, eu disse para ele, tu tá ficando louco? Tu acha o quê? Que eu vou esperar? O que tem nesses exames? Resumindo a história, depois eu descobri que ele não sabia o que o Caetano tinha. Tá? Por isso, ele queria tempo. Porque depois eu voltei com os exames, com o diagnóstico da doutora Natália, e eu voltei só para mostrar para ele o que era. E ele mesmo admitiu que ele não sabia o que era. Mas é isso que a gente fala muito nisso, né? Às vezes chega a criança lá na clínica, já foi em 2, 3, 5 profissionais e todo mundo avalia a criança. Aí a Aline tem muito essa visão também, né? De ok, vamos olhar tudo que essa criança já fez para a gente ter uma noção, para não pedir para a família fazer mais coisas sem que haja realmente necessidade, né? Primeiro, dinheiro, que a gente sabe que não é barato, né? Segundo, o tempo dessa família, o sofrimento dessa família. Então, levar isso em conta, né? Porque assim, a espera eu sempre falo que o diagnóstico ele é libertador, assim, dependendo do jeito que tu vai receber. Também, né? Porque assim, a espera é muito sofrida. É muito ruim tu não saber. Eu prefiro toda vez saber que ele tem uma doença rara do que se eu fosse de médico em médico e ninguém descobrisse. Porque a Tanto gente que sabe o que pode ser feito, né? Para a ictiose dele, eu fui em 5 dermatologistas. Até eu chegar na dermatologista que perguntou, tá, mas nunca fizeram uma biópsia nele para saber qual a ictiose dele? Não. Só que eu tinha ido em 5 diferentes, porque eu saía dos 5 achando que tinha alguma coisa. E daí nenhum. Daí tu pensa, é tempo, é dinheiro. Isso, é sofrimento, né? É angústia ali, tudo, sabe? E daí, depois que foi feita a biópsia, já foi confirmado, ligado à paraparesia, fechou o diagnóstico. Só fiz o exame genético. Médicos bons. Exatamente, que sabem o que estão fazendo, né? Eu tive a sorte, entendeu? Verdade. Então, assim, em 40 dias eu tinha esse diagnóstico. A gente sabe que muito provavelmente não, certo que o caminho, né, para chegar no diagnóstico, depois do diagnóstico, teve muitos desafios para vocês, né? E provavelmente alguns desses desafios trouxeram aí um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de angústia, assim. Tem algum momento que tu tenha passado e disse, meu Deus, eu acho que agora eu não aguento, e o que tu aprendeu, assim, com isso? É que é o conjunto, assim, de várias situações, né? Tu tem as barreiras ali na sociedade, tu tem as barreiras com o médico, tu tem a barreira na escola. Então, assim, são vários. E falando, assim, da parte este ano, né, bem especificamente, sim, eu acredito que este ano foi um dos anos mais difíceis, assim, para a gente, porque a gente tinha que decidir entre fazer uma cirurgia e não fazer. O médico que conhecia o Caetano esses anos todos dizendo para não fazer, 3 novos médicos dizendo para fazer. Eu optei por fazer, porque 3 contra 1, né? Mas assim, foi muito difícil, porque independente do médico,
E, inclusive, um dos médicos, ele é, assim, tá entre o top 7 do Brasil, sabe? Então, a gente foi nele, ele falando... Só que todos eles dizem a mesma coisa. Acho que funciona. Por quê? Porque nunca fizeram nenhum outro. Exato. Essa É pagar pra ver, né? Tu imagina tomar essa decisão. Eu Foi lembro horrível. bem da época, surtei, assim, a né? situação. Surtei, fiquei muito ruim. Porque, assim, todos, e isso não importa, assim, se é na dermato, se é no ortopedista, não sei o quê. O ruim da doença rara é isso. Que ninguém tem a certeza, É né? isso. Não, vamos fazer porque vai dar isso. Aí vem o doutor, né, que foi o doutor André Bedin, que a gente fez a cirurgia, ele dizendo assim, que ele pesquisou um monte, tal. Tinha um caso relatado da cirurgia que ele fez. Sabe? Vou te falar que eu passei os teus stories e alguns eu não assisti porque eu ficava chorando. Isso assim, que não foi a metade. Sim, sabe? você imagina por trás, né? Que daí assim, eu não fico romantizando assim nem nada, mas eu também não quero assim dar esbalde de água fria assim, às vezes nas pessoas, sabe? Assustar. Mas assim, quando eu vejo uma grávida, por exemplo, eu falo para ela: tu tem noção que o teu filho pode nascer como diferente do que tu tá pensando? É a realidade, né, Gislaine? Porque eu não tive isso. A gente veio numa família grande que foi o quê? Ai, é lindo, maravilhoso, deram conta de 5, 10 filhos, não sei o quê, sabe? E ninguém nunca, em lugar nenhum, se tu for pesquisar, não falam de nada, do parto, se passa mal, de uma criança, pode nascer prematura. A gente tem muito tabu, porque se eu escutasse isso há 9 anos atrás, eu ia dizer, o que é essa pessoa aí, de certo, passa por isso e acha quer que todo mundo passe achando também. que eu também vou. Aquele pensamento como uma forma assim de, um castigo, fica rogando praga, sabe? Hoje eu faço isso porque eu realmente gosto da pessoa. E eu não quero que ela passe isso, o que eu passei. Exato. Né? Porque... Da procura incansável e às vezes até de tu aceitar, porque leva um tempo para tu entender que, olha, realmente... É que assim, se toda mulher grávida souber que o seu filho pode nascer com uma deficiência, já é meio caminho andado. Isso, meio caminho andado. É meio caminho andado. Sabe? Então, assim, tu idealiza o filho perfeito, por quê? Porque se a gente imaginar hoje, pedir assim, como descreve uma pessoa perfeita? O que a gente vai dizer? Que a pessoa é branca, é alta, é magra, nossa, tem cabelos lindos, maravilhosos, pele, olho claro. Então, assim, isso é um padrão de todo mundo. Exato, é verdade. É verdade. Tu não vai descrever uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa... Não vai. Né? Tu não vai. Então, assim, isso é o mínimo que a gente tem que começar a mudar. Porque para preparar, pode nascer totalmente diferente, pode nascer igual, pode nascer como é a tua perspectiva, mas assim, a vida muda. Exato. Porque eu não sabia de nada do que vinha, assim, para mim, né, pós ali diagnóstico, mas eu sabia que a minha vida ia mudar. E eu só fui aprender quando a Ana Paula e a Juju fizeram toda uma função, nunca vou me esquecer disso. Elas fizeram toda uma função e tal, e quando viu que o Caetano estava matriculado lá na PAI para fazer as fisioterapia, eu não sabia de nada, porque eu nem saberia que eu ia ter que fazer todo esse trajeto. Onde ir, né? Só para a gente contextualizar, a Gislaine Dalpiazzi, ela é prima da Aline Dalpiazzi. E a tua irmã, que é quem tu falou agora, a Ana Paula, né? Também é prima da Gislaine. E a Juju é a Juliana, que também é prima. Por isso que ela falou, a família é grande. Entendeu? A gente brinca que os Dalpiazzi, eles dominaram. Estamos por todos os lados. Começa a conversar, sempre vai ter um Dalpiazzi na volta. Isso. Então, na verdade... Quando a gente fala de aprendizados, eu acho que tu traz muito isso, né? De não romantizar, da gente falar sobre a realidade, sobre algo que acontece. A gente fala muito aqui sobre, principalmente, neurodivergência, né? E tu sabe que quando tu começa a falar, eu começo a lembrar da minha mais velha, que teve um diagnóstico tardio, né? Ela fechou o diagnóstico de TDAH com 15 anos. E, nossa, era uma coisa na escola, assim, a menina... Meu pai dizia assim,
Hoje eu brinco, mas foi uma frase que me doeu durante muito tempo, assim, né? Meu pai dizia assim, eu tenho medo quando essa guria vem aqui, porque essa guria é imprevisível. E aí meu pai, né? E as pessoas ficavam meio assim, porque realmente ela era... E assim, a gente, com a nossa família gigante e tal, nunca teve, assim, ninguém, sabe? Às vezes eu me pergunto, assim, sei lá, a Aline tem 2 filhos, a fulana tem outro filho, não sei o quê. Tá, mas por que comigo? Eu me perguntava antes. Por quê? Pô, tantas primas, tantas tias, tanta gente no mundo. por quê? Sabe? Então, assim, hoje eu já não me faço mais essa pergunta, porque eu já entendi e eu já sei. Porque, assim, antes eu me fazia a pergunta assim, por que comigo? Agora que eu conheço, que eu sei que 1/4 da população é pessoa com deficiência, então tem 1/4 da população Tem que é muita mãe, gente, muita gente. que é mãe de pessoa com deficiência. Então hoje eu já me pergunto assim, tá, mas por que não comigo? Se já tem tanta gente. 1 bilhão de pessoas no mundo têm deficiência, então temos 1 bilhão de mães. Então por que não comigo? Mas é um exercício diário, né? Não é. Mas assim, Até chegar... uma coisa que eu nunca deixei de pensar, independente de doença ou não, é que o Caetano é uma criança. Tá? A gente fala muito isso. Nossa. Então, assim, deixa correr, deixa brincar, deixa na praia, deixa laçar, deixa no rodeio, deixa andando a cavalo. Eu deixo. O que ele consegue fazer, ele faz. O que ele não conseguir, ok. Sabe? Mas, assim, de escola, a gente já teve também várias outras situações. Em 2022, quando ele fez a primeira cirurgia grande dele, eu avisei que ele ia fazer a cirurgia, que ele ia ficar 1 mês com um gesso, então, para eles ajustarem tudo e tal. E quando ele fez a cirurgia, me deram a opção de eu fazer aula com ele em casa, porque a cadeira de roda estava ocupando muito espaço na sala de aula. Tá? Então, aquilo ali foi... Não, tá brincando. Foi ruim, porque então vamos fazer uma ata, né? Vamos colocar isso aqui, registrado. E eu não quero fazer aula, porque justamente ele está precisando brincar. Ele está precisando esparecer, ele está aqui engessado, ele está chorando. Com os outros, né? Foi tão difícil que ele ficou 7 dias só com gesso. Gente. Tá? Daí tu imagina, ele só parava de chorar e pedir para tirar aquele gesso na hora que ele estava brincando e com outras crianças. Sabe? Então, assim, muitas situações que hoje eu olho para trás e eu penso assim, como que a gente deu conta, né? Porque, olha... Porque tu vai no automático, né? Porque tu olha o que tu tem que resolver e tu diz, então isso aqui que eu vou resolver, então vamos lá, vamos resolver. Exato. É isso, né? Assim. Aí quando tu para pensar, não, realmente, né? Esse negócio me dói muito, assim, quando tu fala. Vamos fazer aula em casa porque a cadeira ocupa muito espaço. E aí eu fico pensando, assim, fugindo totalmente do que... Eu fico pensando o que... Porque as pessoas pensam em eu tenho que resolver o meu problema. E o meu problema de espaço é uma cadeira de rodas grande. Mas a pessoa não pensa o que tem por trás de uma cadeira de rodas. Por que essa criança está nessa cadeira de rodas? Por que ela precisa estar aqui, né? E aí e é esse exercício de empatia que a gente não vê. E que é o que a gente mais precisa, né? E enquanto mãe, o nome do episódio, né, é Quem Cuida de Quem Cuida. Já por conta disso, porque muito provavelmente tu que tá... E aí eu acho muito legal, porque geralmente quando a gente tem uma criança com deficiência ou com neurodivergência, a gente logo pensa em fazer algo para ajudar a criança. É isso. A maioria das coisas que a gente vê é isso, né? Ao passo que tu não fez isso, né? Tu fez algo para ajudar de quem cuida, porque a gente percebe que são mães que sofrem, né? E muitas sofrem sozinhas. A gente tem aí um percentual que eu não gravo. A Mayara, que é a moça dos números, né? Não veio hoje, mas ela é a moça dos números, eu não gravo. Mas um percentual de mães que são deixadas, abandonadas com seu filho. Pronto. Já teve um episódio que a gente conversou um pouco sobre isso também, né? E quando a gente pensou nesse episódio, assim, que a gente sugeriu esse nome, Quem Cuida de Quem Cuida, na hora eu pensei em ti, assim, porque realmente, né? Nós duas somos também mães atípicas, né? Eu não tenho um diagnóstico fechado ainda ali, mas nós somos, e realmente, assim, não adianta a gente pensar só na nossa criança, se daqui a pouco a gente também não está se cuidando ou recebendo um suporte que vai ser bom para a gente. Comigo, isso daí surgiu exatamente por estar sozinha, né? Só que quando eu peguei o diagnóstico do Caetano, deu alguns dias ali e tal,
E eu pesquisava no Google e não vinha nada, só vinha coisas ruins, né? Mas pessoas. Vinha muito artigo. Tu queria histórias reais, né? Eu queria ver alguém. Né? Eu queria poder trocar com alguém, eu queria conversar. ver alguém. E daí eu comecei a pesquisar e tal, não achava. Fiz o primeiro Instagram dele lá. E daí ali, eu lembro que em um dia a gente chegou em 1.000 seguidores ali, que foi muita gente que começou a seguir, tal. E ali eu comecei a colocar. Tá? E foi por conta desse que começou a chegar essa lá de Minas. Daqui a pouco chegou uma de São Paulo. Ela conhecia do Maranhão. Daí fomos puxando, fomos conversando. Mas, assim, independente se era doença rara, né? Ou quem vinha e conversava assim, ai, que legal, Caetano, meu filho é autista, meu filho não sei o que, tal. O sentimento era o mesmo, tá? E daí, quando surgiu a aldeia, já foi, assim... quase que automático, porque, então vamos conversar. Criamos um grupo no WhatsApp. Tá, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar no intervalo agora. Quando a gente voltar, a gente continua falando, então. Tá. Eu disse que eu falo. Além da tecnologia, é sobre estar pronto para viver cada momento ao máximo. Yasmin, surfista profissional, sabe que cada onda é uma oportunidade e, para isso, ela precisa de uma conexão de verdade. Com a Digitotal, ela acessa informações precisas e se prepara para o momento perfeito. Porque conexão de verdade não é sobre velocidade, é sobre estar presente nos momentos que importam. Conecte-se sem limites. Viva cada momento com a Digitotal. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Voltamos. Então, olha só, no intervalo eu lembrei de uma coisa que eu sei que alguém vai me puxar a orelha depois. Tu sabe o que é? Não. A gente não se apresentou, né? Ah, é verdade. É que a gente já começa mil, entendeu? assim, falando já.
E a Mayara vai puxar a nossa orelha. Ela vai falar. Bom, eu sou Daniela Bittencourt, neuropsicopedagoga. Eu sou a Aline, pedagoga e futura neuropsicopedagoga. É isso. E aí a gente estava conversando com a Gislaine sobre quem cuida de quem cuida, né? E a Gislaine estava contando Do Instituto, como da aldeia, né? surgiu. como surgiu. E a gente tem uma pergunta: e quem cuida de ti? Porque tu faz o trabalho de cuidar, de escuta, de reunir essas mulheres, né? E quem cuida de ti? Hoje eu me cuido. Bastante. Mas, assim, teve um tempo que eu não cuidei, tá? Então, eu fiquei muito... Eu acho que é muito quando é mais recente também, né? De ficar muito focada naquilo ali. Então, quando tu recebe, tu quer resolver tudo. Num dia pro outro, tu quer fazer tudo, achar o médico... Que ande, né? A fono, a físio, não sei o que, tudo que eles dizem ali que tu precisa ter e fazer, eu acho que a gente quer resolver tudo. E acaba assim, daí, claro, eu que vinha de 40 horas, reduzir para 20. Que já é uma coisa assim, que tu trabalha 40 horas, tu não para nunca, né? Exato. Nunca. Então, assim, eu trabalhava 40 horas, depois peguei o diagnóstico, tive que esperar uns meses ali para baixar para 20, um mês e pouco, para poder levar ele na PAI e começar a fazer as terapias. E foi, assim, um período bem difícil, né? Hoje, né, 8 anos, assim, né, ele fez 9 anos agora, mas 7 anos depois do diagnóstico, eu consigo ter, mas eu sei que eu sou muito privilegiada, né? De ter um vô, uma avó que ficam, porque hoje em dia os avós dizem não ter mais idade, não conseguem, né? De ter dindos, de ter irmãos, de ter... Eu tenho uma rede de apoio muito grande. E eu acho que o facilitador também é que o Caetano também fica em qualquer lugar. Se tu convidar ele para ir dormir na tua casa hoje, se ele te conhecer, ele vai. Coisa boa. Então, isso daí é diferente. Eu sei que a minha realidade é diferente da maioria que tem toda uma rotina, tem tudo específico, falando mais assim dos autistas, por exemplo, né? Se não se sentem bem, se eles não gostam e tal. Então, enfim, é diferente, tá? Então, passei por esse período, assim, né, de me adaptar, mas nunca sozinha. Né? Sempre teve uma rede de apoio junto contigo. Mas teve algum momento que tu disse, olha, mesmo com a rede de apoio, mesmo com pessoas para conversar, eu preciso de ajuda? Agora. Teve, antes da cirurgia, porque a gente faz a janta das primas, né? A gente se reúne. Não basta eu dominar a cidade. Não. Ela tem o QG, entendeu? Tem, a gente tem. Close friends. E eu lembro que mais no início do ano, antes um pouco da cirurgia, ela estava muito nervosa. Muito nervosa. E aí a gente combinava novas jantas e ela dizia, não sei se eu vou participar. E daí a gente falava, vai ser na tua casa? Então, vai participar. Eu disse, eu não vou marcar porque eu não sei se eu vou. Ela dizia, eu não sei se eu vou. Não, tu vai, porque na verdade é isso, né? É que talvez este ano assim tenha sido... pegou... Os outros 6 anos, né, para trás. Não, a gente não... O psiquiatra que falou, né? Tanto que eu fui no psiquiatra, primeira vez assim que eu precisei para isso em específico, né? Mas, assim, ele falou, não é que tu não tá falando só desse ano. Tu tá falando de 41 É um acúmulo. anos. É o que tu vem carregando, né? Então, assim, se eu focar na maternidade atípica, então, há 7 anos eu já estava, né, nesse processo. Então, eu precisei, realmente, assim, porque... era muita angústia, É que são muitas decisões que tem que ser tomada, né? Importante, diagnóstico. E se não fizer? Pode acontecer isso. Tá, mas e se fizer? Pode acontecer isso, dá certo, ou pode acontecer isso, dá errado. É uma responsabilidade muito grande, Não, né? foi horrível, olha. Foi, assim, eu só medicada mesmo pra passar por uma dessas. Durante a cirurgia ali, ou depois que ele fez? Que tu viu que caiu Não, assim... comecei antes. É porque a gente começou em abril, né, a todo o consultar, a ver com os médicos ali e tal. Só que, assim, uma certeza eu sempre tive, né? Eu passei, por exemplo, 7 anos com o mesmo ortopedista, tá? E, de repente, esse ano, lá em janeiro, eu comecei a pensar mas eu acho que eu vou procurar um outro, sabe? Outra opinião. E quando eu marquei lá em abril, que fui deixando, tal, porque a gente tinha que fazer a cirurgia dele de novo de alongamento dos tendões. Mas eu estava inquieta, assim, pensando, mas se tiver outra coisa, assim, para fazer, né? E daí, quando eu consegui o ortopedista, eu fui lá e ele deu a indicação da risotomia.
Só que ele mandou eu para o neurocirurgião, e o neurocirurgião também falou, e o outro neurocirurgião também falou, sabe? Então, eu me agarrei muito assim de pensar que, tá, mas se eu fui procurar, talvez já é a resposta. Exato. Tu já sabia que algo poderia vir diferente e daqui a pouco trazer qualidade de vida. Sempre pensando assim, né? Mas assim, mesmo com todos os privilégios de ter todo mundo assim, né? O pai ficou, eu tenho as tias, é uma rede grande assim, sabe? Quando tu fala ali, eu fui privilegiada, só que eu penso que quando a gente fala das nossas questões, né, de saúde mental, é que só a gente sabe, né? Por mais que tu divida com o outro o que tu tá sentindo, muito provavelmente o que tu sente é diferente do que o teu esposo sente, né? E às vezes não foi nem a cirurgia, né? Não foram nem as decisões, foi a gota num copo que já estava transbordando, eu tava né? medicada, foram 8 horas de cirurgia, eu dormi no sofá lá, fiquei esperando até terminar, entendeu? A cirurgia foi o de menos. Eu sabia que a decisão ali, todo o pré foi difícil, e o pós também. Né, não foi fácil, mas eu... Acho que o pós é pior, né? Mas para mim foi o pré. Foi muito ruim. O pós ali, eu sabia que tinha prazo para terminar. Então, eu fiquei muito em cima disso, sabe? E com bastante gente, assim, me ajudando, né? Mas, assim, o pré ali foi... Tanto que chegou o momento de procurar ajuda, assim, sabe? E é importante, né? Nossa. E tu sabe que é importante... Importante reconhecer isso, né? Porque às vezes a gente quer se fazer de forte, não, eu vou dar conta, eu consigo, né? É que a gente tem um tabu muito grande, né, na questão da psiquiatria, por exemplo. Isso. A gente pensa que vai buscar porque a pessoa É que quando assim, ó, né? a gente a pessoa já é rotulada, isso daí já vai fazer parte lá da história da pessoa com deficiência também. Porque antigamente esquizofrênicos era chamado quê? De louco. Exatamente. Pessoas com a deficiência intelectual era chamado quê? De louco. Exatamente. Então tu tem que ir o quê? Tu tem que ir num psiquiatra que é o médico de louco. Já associava e sabe? Então isso foi vindo trazendo isso de geração em geração, até que a gente chega numa época que muita gente, a população tá quase toda doente. Né? Então, hoje, as pessoas já mudaram um pouco disso, porque eu entendi que, se eu estava cuidando se eu vou no cardiologista para cuidar do coração, eu tenho que ir no psiquiatra para cuidar da cabeça. Exatamente. Sabe? E a tua fala é importante, por quê? Porque, querendo ou não, hoje tu é uma mulher que influencia, né? Então, assim, à medida que tu chega e tu diz, não, eu precisei, né? E eu fui... É como se tu estivesse falando para as outras mulheres, né, que vivem situações semelhantes. Olha, se tu vê que tu precisa, tu tem que ir, né? Eu até diria... E não tem problema nenhum não tem buscar isso. Eu até diria que é importante não chegar ao ponto de ver que precisa. E ir antes, os primeiros indícios. Só que o que acontece? Tu já envolve um dinheiro, né? Então tem mães, tem mães assim, eu não vou gastar R$500 num psiquiatra se dá para fazer 3 físios no meu filho. Algo assim, entendeu? É que realmente não é fácil, né? Não, e assim, não é só isso, né? Daí tu vai comprar uma medicação que também não é barata. Então, assim, a gente sabe que tem, em todos a gente tem o CAPS, né? Então, ele ajuda bastante as mães. Então, com certeza, assim, ele faz um trabalho bem bom, mas assim... Mas ainda falta, né? Falta muito, porque a fila é muito grande, tem muita gente esperando para ser atendido ali também. A gente precisaria ter um centro. Nossa. Por mais que se fale, né, que o CAPS é um centro de atenção psicossocial, mas o que a gente vê ali é como se fosse uma unidade e não um centro. A gente precisaria de um centro com mais profissionais, porque é uma questão de saúde pública, Eu te falo muito, né? assim, até segunda-feira eu estive na Câmara de Vereadores, eu falei para eles assim, quando a gente começar a tratar a questão da maternidade atípica ali, do diagnóstico, tá? Da gravidez, aquela mãe que vai lá fazer um pré-natal no posto, né? Se ela já tiver esse acolhimento para tirar essa romantização que a gente estava falando antes, quando essa família pega um diagnóstico, já vai ser o facilitador ali de ela ter aceito, né? Mas assim, ao meu entendimento, isso é caso de saúde mental. Exato. Tá? Então, assim, se a família vai receber o diagnóstico
e ela vai ser abraçada junto, tudo vai ser diferente. Eu penso que é isso que falta, né? A gente vai falar agora um pouquinho de rede de apoio, e aí antes de entrar nisso, só fazer esse adendo. Quando a gente fala de rede de apoio, geralmente a gente pensa assim, um familiar que ajude, né? Alguém que fique com a criança de vez em quando para a gente poder, sei lá, respirar, e jantar com o marido, e fazer qualquer coisa do tipo. Mas quando eu penso em rede de apoio, eu penso também nas instituições, né? E aí a gente tem a questão das instituições educacionais, que é de extrema importância, mas também das instituições de saúde, né? Aí tu fala assim, aquela mulher que durante a gestação já foi preparada, ok. E aquela família que está desconfiada que a criança tem alguma coisa, a saúde, assistência social tem que estar preparada para resolver. Não é uma coisa que a gente está pedindo um favor, né? É um dever Hoje, deles, eu acho né? assim, que deveria ter algo bem específico, sabe? Exato. Uma secretaria, sabe? Talvez das pessoas com deficiência. Exatamente. Sabe? Que seja dentro da assistência social ou da saúde, não sei, né? Mas, assim, algo mais específico, porque é muita gente. São muitos, né? É muita gente, cada vez vai vir mais gente. Exatamente. Então, assim, o conjunto todo, se trabalhasse toda a realidade, a nossa realidade ia ser diferente. Ia ser diferente. Porque a gente fala muito assim, e nós somos todas privilegiadas aqui, né? Somos. Porque a gente fala muito aqui, principalmente, de a importância das terapias, vamos levar na fono, intervenção precoce. Só que essa não é a realidade de grande parte da população. Isso é de minoria, né? E aí, aquela mãezinha que tem uma criança lá que precisa de um físio, de uma fono, de uma psicopedagoga, de um psicólogo, mas ganha um salário mínimo. E não daí vai. tu vai tentar o BPC, tu também não consegue, sabe? E fora o dinheiro, assim, mesmo quando a família tem, tá? Condições, eu vou fazer terapia de segunda a sexta. Muitas hoje ganham, graças a Deus, via judicial. Exato. Mas o tempo que a gente dedica... Mãe não, ou alguém não pode trabalhar. Exato. Alguém não pode trabalhar. Só que essa pessoa também precisa viver. Então, falando assim de trabalho, a gente sabe que a realidade também 70% das mães abandonam o mercado de trabalho. É muito mais assim do que ficar casada ou não. Eu sou casada, meu marido ficou, mas ele está na rua trabalhando para dar conta. E quem abandonou o mercado de trabalho? Eu, para poder levar e buscar todos os dias. Às vezes a gente se cruza, assim, nos ambientes. Levando nas terapias. E não é fácil mesmo. Eu até penso assim, quer ver? Penso em mim, assim, na minha realidade, né? Eu não conseguiria. Porque o meu trabalho, hoje eu vejo o meu trabalho como minha missão, assim, é como se eu me satisfizesse, meu ponto, é onde eu encontro prazer, assim, não que eu não encontro na minha família, não entendam mal, pelo amor de Deus, né? Mas eu encontro prazer no meu trabalho, eu me sinto feliz fazendo o que eu faço, né? E aí eu brinco que quando a gente tira férias, fica 30 dias em casa, meu Deus, depois de 15 dias parece que... E até acho que por isso tu também começou a ajudar outras mulheres, porque além de tu ter essa autonomia de poder levar o Caetano nos lugares, tu tem um trabalho hoje, né? Que tu tem um envolvimento, né? Tu vivencia outras Exato, então tu coisas. faz algo que é teu, né? Que é ajudar outras mulheres também. Para mim, eu fico pensando muito nisso, assim, que existem mulheres que são extremamente felizes de independente da criança, de ter filhos típicos ou atípicos, de estar em casa, né? E ok. Eu fico pensando em mulheres que pensam como eu e ter que largar tudo. Mas eu acho que a questão, a gente se adapta, né? Pode ser também. A É que como não é a minha, eu pensava isso daí também. Tanto que na pandemia ali, quando foi a hora da volta, eu já queria voltar. Porque eu passei e até porque tava todo em casa. E daí assim, porque eu também não me via sendo do lar o dia inteiro e só indo pra terapia e tal. Mas hoje, assim, já é o contrário. Eu não me vejo mais em sala de aula. Eu também não. Mas isso também foi algo que aconteceu com a gente, né? Essa opção de sair da sala, porque faz falta. Na sala de aula, as crianças, eu né? gosto, a gente se realiza e tal, mas assim, eu também precisei abrir mão do emprego para poder dar mais suporte pro Gabriel,
Porque hoje em dia, assim, ó, eu estipulo os dias de trabalho e nos outros eu consigo levar ele nas terapias. São 3 manhãs que eu estou envolvida com ele. Então, e 2 que eu trabalho. Então, a gente acaba tendo que... Só que, assim, claro, tendo esse trabalho que a gente tem, a gente consegue se organizar, fazer nossos horários. E trabalhamos com o que gostamos e conseguimos ajudar em casa. Mas a gente quando a gente quantos não tem essa, não vive essa realidade? A maternidade ali, né? Da forma que ela vem para nós, a gente também não sabe ter outro filho. Eu também não consigo pensar hoje, assim, de não ir com o Caetano para física, para terapia. Eu não me vejo, assim, com o Caetano sendo diferente do que ele é. E é difícil, né? Porque a minha mais velha tem 18 anos, né? E a gente estava conversando E estava ontem. passando aqui, inclusive. Sim. Se ela passava, dizer para ela dar um oi. Ela passou por aqui, deixou a pequena ali e foi. Eu tava aqui, ó. Ela tem 18 anos. E as duas têm TDAH. E o meu marido também. A minha casa é uma loucura. A Dani, a gente vai avaliar agora. Elas estão querendo me avaliar também. Deixa quieto. E aí, eu descobri que a minha mais velha tinha TDAH numa aula da Rita, na faculdade. A tia Rita, que é nossa... Da Rita, da UPIAS, tia delas, entendeu? Porque ela começou a falar e ela começou a dizer, eu disse, meu Deus, ela está descrevendo a minha filha. E aí eu descobri numa aula dela. E aí começou, o meu primeiro impulso foi de proteção, porque ela já tinha ali seus 8, 9 anos, né? É claro que a gente ainda protelou e o diagnóstico formal veio com 15, o papel, o laudo veio com 15. Mas, assim, eu comecei a ter um movimento de proteção, assim. Então, assim, onde ela ia, eu estava lá. Eu ia lá e eu justificava os comportamentos, né? Eu chamava, então... E aí agora eu estou vivendo um momento que pode ser que ela saia de casa. Como é que eu deixo? Mas por conta disso já, né? A aceitação, o processo de cada uma é diferente. Né? E aí me diziam assim, o segundo filho veio mais calmo. Né? Que nada, Ana Clara é muito igual. E eu dizia, eu não conseguiria se fosse calmo. Eu já esqueço que o Caetano tem deficiência, tem limitação, porque assim... Porque fica inato, né? Fica da gente, assim, é nosso já. Né? Sabe, mas assim, dentro do próprio diagnóstico dele, então... O Caetano, de todos os meninos ali que a gente conhece, é o único que faz tudo o que ele faz, tá? Então, assim, eu não foco no que estava faltando, sabe? Eu foco no que ele tem. No que ele tem. Porque, assim, ó... Quanto mais dificuldade ele vai ter dentro da doença dele, mais dificuldade ele vai ter fora da vida dele também. Exato. A gente sabe que é assim. Sim. Tá? Então, assim, a gente sabe, um TDAH, o autismo, né? Sei lá, o outro diagnóstico que vai ser. A gente se surpreende com eles. Sim. Porque a gente está muito acostumado ali de ler. Porque quando eu li o diagnóstico do Caetano, o Caetano, o laudo dele não é o Caetano que existe. Eu ia falar isso agora, porque até a semana passada a gente teve uma consulta com o psiquiatra do Gabriel e no diagnóstico que a neuropsicóloga fez, deu para TDAH. E a gente levou ele numa consulta, ele pediu, daqui 2 meses tu volta aqui. Levamos semana passada, ele disse assim, ó, daqui 2 meses tu volta aqui. Eu não vou fechar o diagnóstico dele, porque ele evoluiu tanto. E eu sempre falo assim, ele é realmente, a Dani, né, tu também, Gislaine, ele é outra criança, o comportamento dele é outro, mas assim, foi por conta desse nosso olhar, dessa nossa busca de levar nos profissionais, de estar atento, e ele evoluiu muito. Então o psiquiatra falou, eu não vou fechar ainda. Tem que dar oportunidade, né, para oferecer para eles poderem. E que bom que a gente consegue, sabem. que era o que a gente estava falando, né? Que bom que a gente consegue de poder proporcionar isso para eles, assim, levar nas terapias e ter todo esse acompanhamento, toda essa rede também. E aí a evolução, que é o que a gente busca. Porque para mim, assim, ó, claro, o dia que a neuropsicóloga leu o diagnóstico dele, eu chorei horrores. Mas para mim não foi novidade nenhuma aquilo que ela estava falando dela. Tu já sabia, né? Eu já sabia. Ela foi preparada. E dela disse assim, ó, eu falei alguma coisa que, né, tu imaginava que não fosse ouvir. Eu disse, não, eu sabia tudo que tu ia me falar. É que bate, né? Só que na hora, assim, quando a gente difícil. recebeu o diagnóstico do exame genético, né, eu já sabia de tudo, já tinha ali, era só faltava o exame genético. E veio um e-mail para mim, eu estava dando aula de manhã. E veio o e-mail para mim, quando eu abri, eu vi lá que estava a confirmação. Era tipo umas 10 e pouco na sala do recreio. Eu ruim.
quando eu fui para casa, eu chorei tanto. Parecia assim... Eu não sei explicar, porque parece que eu tinha tirado assim, aquele peso em cima de mim, de será Sim. que é ou não é e tal. E ao mesmo tempo, assim, eu fiquei bem apavorada, porque eu também tinha esperança de não ser. Sim. Ao mesmo tempo. Exato. Sabe? E eu passei tão mal que a Sinara teve que ir lá em casa fazer injeção na veia, porque eu fiquei com tanta dor de cabeça, de tanto que eu chorei aquele Sim. dia. Mas no outro dia, deu. A gente Vida levanta a que segue. cabeça. Mas até isso, né? É um choro de ok, finalizei. Exato. É isso É que daí a gente aqui, sabe pra onde finalizei. correr, né? Isso. Isso é assim, porque a Isso. gente fica às vezes perdido, mas tu tem o diagnóstico ali, ok, e a gente vai fazer o que é possível pra... E o tempo passou. As Dalpiás Eu gostam disse que de se for pra falar conversar. pouco, eu sou não mais venho. quietinha, mas a Gislaine gosta de falar bastante. Eu disse, se é pra falar pouco, não venha. E eu pensei, vou. Tá, mas assim, a gente tem 5 minutos e tem uma das perguntas que a gente colocou, né, que eu acho que é importante, né? Nesse tempo de aldeia, tu conheceu muita gente, tu conviveu com muitas mulheres e com muitas histórias diferentes, assim. E aí, a gente queria saber, assim, se tem alguma experiência dentro do Somos Aldeia. Eu acredito que tenham várias, né? Mas se tem Várias. alguma que tu poderia destacar pra gente que te emocionou muito e que tu gostaria de compartilhar, de repente. E que se tu pode compartilhar também, né? Porque... Não, sim, é que assim, ó, eu sempre falo para as gurias que eu, como presidente, eu posso fazer algumas coisas. Como mãe do Caetano, eu posso fazer algumas outras coisas também, mas tem coisas que só elas vão poder fazer, tá? E então, assim, dentro do que eu posso, eu estou fazendo. A gente tem muitos planos, muitos sonhos ainda. A gente quer crescer muito, quer ter uma sala, quer poder atender, quer ser um centro, né? E a gente... Quer voluntária? Com tudo que eu... A gente tá aqui, ó. Com tudo que eu tiver direito. E a gente vai até ver, para ano que vem, a gente conseguir ter um espaço e tal, para poder começar a fazer os atendimentos. Mas, assim, de todos os vínculos assim, que a gente faz, isso é a melhor coisa que tem, sabe? Porque todas as mães que vão lá, elas não estão se importando com nada. Porque nós estamos todos no mesmo barco. Exato. A gente ainda brinca que isso aqui é o Titanic. Tá? Nós estamos todas juntas, é o Titanic. Mas, assim, porque lá naquele momento, elas não precisam cuidar do filho. Algumas levam os filhos, a gente se encontra toda a última quarta-feira do mês. E algumas levam o filho porque realmente não tem quem deixar. E aquelas crianças ficam lá fazendo o que elas precisam fazer, né? E a gente está lá sentada conversando. E esse vínculo, assim, de saber, porque no grupo no Whats a gente fica conversando o dia inteiro, é bem agitado ali o grupo, mas justamente, sim, porque é uma puxando a outra, sabe? Então, tem muitos casos. Mas, recente, agora, a gente teve uma mãe que pediu ajuda, que ela fala que se não fosse nós, ela já teria feito besteira, ela já tinha tirado a vida. Ela faz acompanhamento no CAPS, mas a gente pegou ela, levamos ela no psiquiatra, ela está fazendo acompanhamento. A gente está ciente que a gente não vai conseguir manter, porque são caras as consultas, mas, assim, para este momento, ela está bem, sabe? E tantas outras histórias, né, de outras mães que a gente botou dentro do carro, levamos para fazer o cadastro. E acho que só, assim, ó, para poder, aqui, pelo WhatsApp mesmo, nem que a gente não consiga se encontrar, de saber que a gente está junto, né? Que o que tu perguntar ali vai ser respondido, porque se tu perguntar no teu grupo da família, não vai, porque ninguém sabe. Exatamente. Não sabem nem o que dizer. Sabe? Então, assim, é diferente, tá? Então, assim, é muito bom. A gente fala que é o nosso Vale Night, né? Quando a gente sai. E a gente faz confraternização só de mulheres e tal. As gurias, vocês, quando se tornarem mães atípicas, né, estão convidadas. A gente ia perguntar como é que a gente faz para ir, como é que... Né? Não, assim, a gente faz o nosso primeiro... a gente faz o cadastro e entra no grupo do WhatsApp ali e depois a gente... evento, o que tem, assim, para buscar, a gente dá uma chamada ali nas gurias e assim a gente vai indo, sabe? Cada uma conforme a sua realidade. A gente está em quase... Está em 200 e poucos, eu acho. Mas, assim, Nossa. Em grupos que vão presencial, depende. Mas, geralmente, dá umas 20, 30, né? E assim, estamos indo, chegando. Levando esse olhar de que precisa cuidar da pessoa com deficiência, sim. Mas
antes da pessoa com deficiência tem uma família, tem Exato. principalmente uma mãe. E se não cuida da mãe, não tem cuidado da pessoa com deficiência. Exato. Né? É um isso ato de aí. amor também pela criança, né? E Exato. principalmente Exato. pela criança, porque... Como que tu vai ajudar se tu não tá bem para aquilo ali, O psiquiatra né? ele fala muito assim no voo da máscara de oxigênio. Aham. É, Tá, coloca primeiro em ti para É depois tu verdade. ajudar teu filho. é isso. Bom, pessoal, então a gente queria ficar mais tempo conversando, né? Mas já está estourando, o Pelicioli já está ali chamando a gente, entendeu? Então nós vamos nos despedir hoje. Quero te agradecer do fundo do meu coração por tu ter vindo, assim. Foi uma convidada, né, de peso mesmo. E que foi muito bom te ouvir. Obrigada por mais ter de aceito o perto. nosso Mas convite. deixar... Tem que estender o programa, fazer umas 2 horas. Quem sabe num próximo episódio a gente volte a reparte. conversar. Mas é assim, o que precisar, né? Sempre vocês que recebem bastante mães atípicas, ele também pode encaminhar para nós. E a gente faz o suporte que a gente consegue Sim. hoje, sonhando em poder oferecer muito mais em breve. Aham. Vou te E o que dizer, vocês assim, precisarem também, né? estamos Que a gente abertos, puder, né? enquanto profissional, também tá auxiliando vocês. A gente pode trocar. Acho que pro ano que conversar. vem a gente vai estar um pouquinho mais tranquilos, É. né? Mas se precisar de qualquer coisa, a gente está A lá. gente tá junto. Certo? Obrigada, Giz. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.